Se eu não fizer... Se eu não fizer... Ninguém vai fazer por mim. Agora! Golpe do dragão! Essa frase do Goku, lá em Dragon Ball Z, na verdade, no filme que ele derrota o Hirudegarn, é exatamente o que eu vou falar hoje. Porque, no fim das contas, o que define o seu sucesso e o seu fracasso também é você mesmo. Antes de tudo, cara, eu preciso te fazer uma pergunta. Você sabe como você aprende? E eu não tô falando pra você me dizer o método de estudo do seu amigo, do seu professor, ou aquele que o cursinho te recomendou. Eu tô te perguntando como você aprende, como funciona o seu método de estudo que funciona pra você. E se a sua resposta foi não sei, ou se, eu uso o do cursinho, então, cara, tá na hora de você mudar isso. E hoje, nesse vídeo, eu vou compartilhar com você os segredos que eu fiz pra conseguir passar no ITA com 17 anos. E que podem transformar a maneira como você estuda. Mas o segredo mais importante eu vou deixar por último. Aos 17 anos, eu passei no ITA, uma das provas mais difíceis do Brasil. E, na verdade, ela é considerada a prova mais difícil da América Latina. E não foi sorte, não foi mágica, e, sendo sincero, também não foi o cursinho. Já que eu estudei 3 anos sozinho em casa. E o que eu vou falar aqui, na verdade, é exatamente o que me fez passar no ITA. Que foi o quê? O autodidatismo. E nesse vídeo aqui, eu vou te explicar como aplicar ele e também o porquê isso é uma habilidade que vai mudar sua vida. Não apenas sua rotina de concurseiro, mas sua vida como um todo. Eu vou te falar uma verdade que provavelmente ninguém vai te falar em toda a sua vida, que é o cursinho não vai te falar como você deve estudar. O cursinho, na verdade, vai te encher de material, vai te encher de cronogramas e você vai ter que se virar para aprender. Só que tem um problema. Você sabe como o seu método de estudo funciona? Você já sabe como você aprende, como você tem que distribuir seu tempo para você funcionar melhor? Se você não sabe, é que nem você ir correr uma maratona, mas sem saber se você aguenta mais correndo pouco, ou se você prefere dar sprint direto. E também é como correr uma maratona sem nem saber qual o caminho da maratona. Então, é basicamente isso que você está fazendo. É pegando, em tese, um atalho, só que você não sabe qual o jeito otimizado para você ir por esse atalho. O cursinho é tipo isso, é tipo um maratonista que tem um tênis muito bom, por exemplo, que se alimentou muito bem, mas que ele não sabe se ele é um corredor que dá sprint, para, ou se ele corre meio lento durante a maratona, não sabe nem o caminho que ele tem que ir. Ou seja, antes de qualquer coisa, você tem que se perguntar qual o seu ritmo de estudo, por quanto tempo você rende, como você tem que distribuir suas pausas ao longo do dia, saber qual o seu ritmo. Se você entrar no cursinho sem as respostas dessas perguntas, a única coisa que você vai fazer é perder seu tempo enquanto você poderia estar muito bem avançando, ou mesmo nem avançando, mas descobrindo mesmo como você funciona para aproveitar o cursinho num tempo futuro, por exemplo. Eu só entrei no cursinho porque eu estudei durante 3 anos, então eu já sabia como eu funcionava. Eu já sabia qual era meu ritmo, eu já sabia como, se eu funcionava melhor com aula ou com livro, quais aulas eu deveria ir, quais eram minhas matérias fracas. Então, quando eu tava no cursinho, eu já sabia de tudo isso. E isso, além de tudo, me deu confiança. Caso você não saiba, por exemplo, eu não fui em uma aula de matemática no ano do meu cursinho. Eu não fui em uma. Pode perguntar pra qualquer pessoa, eu não fui em uma aula de matemática. Sabe por quê? Porque eu já sabia que eu era muito bom em matemática, eu sabia disso, eu tinha essa confiança em mim. Mas química, por exemplo, eu fui em todas, porque eu era um boçal em química e eu sabia disso. Porque os 3 anos que eu estudei sozinho me falaram isso, que eu era ruim em química. Então eu fui em todas as aulas de química, eu fiz todas as listas, todas as apostilas, e aí química virou minha melhor matéria. E é por isso também que muita gente me pergunta aqui no canal qual cursinho eu recomendo, ou se eu recomendo o cursinho no início. E cara, não que você não possa fazer um cursinho no início. Tem matérias que você vai sentir mais dificuldade, vai precisar de alguém pra te dar um apoio, e tudo bem. Mas você tem que saber como você estuda, porque se você der toda a sua autonomia para um cursinho, o que você vai fazer é perder seu tempo. Então você pode sim pegar um cursinho, mas use os materiais do cursinho, não o cronograma ou alguma coisa. Isso você tem que saber, você tem que se descobrir antes. O material, tudo bem usar o material do cursinho, não tem problema.
Cara, deixa eu te perguntar outra coisa. Você aprendeu a usar seu computador sozinho, não foi? Você não aprendeu a usar seu Windows sozinho? Então, me diz por que nos estudos deveria ser diferente, cara? Eu aprendi a usar o Windows completamente na marra, foi sozinho, desde criança. Então, aprendi os comandos, o Ctrl+C, o Ctrl+V, o básico. Aprendi a mexer na internet, cara, fuçava nos programas pra jogar Minecraft com mais FPS, mexia em todas as configurações, descobri sobre várias coisas. Edição de vídeo também faço desde criança, edição de imagem faço desde criança também. Então eu já tinha uma noção breve de como usar essas coisas. E adivinha, foi tudo sozinho, foi tudo na marra. Então por que nos estudos deveria ser diferente, cara? Por que nos estudos deveria ser diferente? Você tem que desenvolver maturidade e responsabilidade. Porque você tem que entender que você não pode depender de alguém o tempo todo, cara. O autodidatismo é mais do que um meio de estudar pro concurso. É uma questão de maturidade e responsabilidade que você tem que levar pro resto da sua vida, cara. Se você não tem garra pra buscar algo por si mesmo, tem que sempre ficar esperando alguém dar a mão pra você. O que vai acontecer quando você encontrar uma situação difícil? Não vai ter ninguém pra te dar a mão nessas situações. E vai depender só de você mesmo sair da merda. Se você tiver num cursinho de turma ITA, você sabe muito bem que vai ter diversas informações distintas do que as pessoas falam que é necessárias. Um vai falar que você tem que fazer 1000 simulados, tem que estudar tantas horas. Outro vai falar que só o livro do Halliday vai funcionar, vai resolver seu problema de física. E aí que entra uma parte do autodidatismo que, sendo sincero, é muito importante. Confiança, de novo. E se você não tiver ela, você vai se perder nesse mar de informações. E aqui vai uma história curiosa do meu ano de cursinho, do último que eu fiz. A gente estava em agosto, faltava 2 meses para a prova do ITA. Era um período já que basicamente você tinha que saber as coisas. 2 meses para a prova do ITA. Então, você já tem que saber quase tudo, praticamente. É a época que chega o aperfeiçoamento das técnicas, né? E não pra você aprender mais coisas. E nessa época eu tava fazendo uma lista lá de física, do Renato Brito, eu acho. Tava bem difícil. Não sei se era do Renato Brito ou se era de outro professor. Era de ótica, eu me lembro que era de ótica. E chegou uma parte que eu não sabia. Eu tinha uma questão lá que eu não sabia fazer. Mas não era nem que eu não sabia fazer. Eu não sabia a teoria por trás. Eu tava deficiente em teoria, faltando 2 meses pra prova de física. E era num assunto muito básico. E lá eu fui e vesti a minha capa da humildade, cara. Eu vesti a minha capa da humildade. Eu tava na biblioteca lá da Arediçá e eu voltei. Eu fui pro andar de baixo do Arediçá, lá na biblioteca, e eu peguei o Tópicos de Física 2, que as pessoas sabem que é um livro básico. Então, faltando 2 meses pra prova do ITA, você não tem que pegar um tópico. Mas eu sabia, eu era autodidata, eu tinha a minha confiança, eu sabia o que fazer. Então, autodidatismo não é sobre impressionar ninguém. É sobre, de novo, a maturidade e a responsabilidade de você consigo mesmo. Você tem que entender qual é o seu nível. Eu não tive problema em assumir que eu tinha uma deficiência naquela teoria. Então eu peguei minha capa da humildade e naquele dia eu estudei pelo Tópicos de Física para reler a teoria. Então naquele dia, ao invés de completar aquela lista que eu não conseguia, eu peguei o Tópicos de Física e reli ele, faltando 2 meses para a prova do ITA, do ano que eu passei. E aqui vem o penúltimo tópico, antes de ir pro tópico mais importante, que eu gostaria de comentar sobre o autodidatismo, que é: quando você estuda por conta própria, você desenvolve uma coisa muito importante que você tem que ter, que é, sobre certa parte, o ego. Exatamente o que você ouviu falar, o ego. Você, querendo ou não, precisa ter um pouco de ego pra reconhecer que algumas matérias você tá assim acima. E é o que eu falei no início do vídeo, eu vou explicar essa história melhor agora. No meu ano de cursinho, né, só fiz um, eu era muito bom em matemática, eu era muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. Eu tinha estudado 3 anos praticamente, não estudei só matemática, mas eu estudei muito bem matemática. E o fato é que nessa época eu já tava muito bem em matemática, eu já tava excelente. E sabe, eu reconhecia isso. E isso me fez faltar todas as aulas de matemática do cursinho. Eu praticamente não fiz nenhuma lista de matemática no último ano. O único meio que eu estudei matemática nesse ano de cursinho foi fazendo prova antiga e simulado do próprio cursinho que eles ofereciam, e foi a única forma que eu estudei matemática naquele ano. E muitos dos meus amigos de alojamento falaram que eu tava fazendo merda, que eu não ia passar naquele ano por causa disso, que eu ia cortar em matemática por causa daquilo. E, claro, aquilo me abalava de alguma forma, mas no fundo, lá no fundo do meu coração, eu falava assim: cara, eu sei que matemática minha é muito forte. Eu sei que eu estudei 3 anos praticamente só isso, eu fiz todos os livros de matemática que você pode pensar aí, eu fiz. E eu sabia muito bem do meu potencial em matemática, e isso me fez faltar tudo. Me fez faltar todas as aulas. E eu não me arrependo disso, porque minha nota em matemática foi boa. Não foi a melhor, foi a segunda melhor. A melhor foi química, mas isso na segunda fase, né? Porque na primeira fase eu gabaritei matemática, eu tirei 12 de 12.
em matemática. Na segunda fase, o que mais contou foi química, foi a minha maior nota. E esse ego, eu só faltei as aulas de matemática, só não fiz as listas de matemática por causa que eu tive ego. Eu tive muito ego. E não era um ego cego, não era uma burrice. Era um ego saudável, um ego que eu deveria ter, que falava assim, cara, confia em você. Nessa parte, você é bom. E é sobre isso. Ser autodidata te dá essa autonomia. Você não fica refém de um professor ou de alguém para te ensinar algo. E você reconhece sua habilidade porque você é capaz e você correu atrás. E parabéns para você que chegou até essa parte do vídeo, que aqui eu vou falar o tópico mais importante e que você possivelmente nunca ouviu em nenhum outro lugar. Bom, antes de introduzir isso, as aulas são complementares. Eu gostaria de explicar isso. As aulas são complementares, não são o objetivo principal. O verdadeiro conhecimento vem quando você tá sozinho encarando cara a cara um material. É daí que o conhecimento vem. Porém, tem uma coisa que o livro não ensina, que sua apostila não ensina e que nada vai ensinar. Você só vai aprender isso em 2 jeitos. O primeiro é com muito treino. O segundo jeito é vendo aula dessas coisas. E o que é essa coisa? Resolução de questões. Os livros não ensinam você a resolver questões. E ninguém vai te ensinar praticamente. Quase ninguém. O que eu tô querendo dizer aqui? Você só vai aprender a resolver questão se você ou fizer muita questão, mas isso vai demorar muito tempo, porque você vai ter que construir uma bagagem do zero, ou você, e aqui que é o ponto mais importante, ou você vai em aulas de resolução de exercício, monitoria também, onde resolvem exercícios. Isso é o mais importante, porque aqui você não precisa construir sua bagagem, seu arcabouço de ferramentas do zero. Você já tem alguém, que sabe resolver uma questão e ela vai botar no quadro, botar no caderno, o jeito que ela tá pensando e botando no quadro. Isso é muito mais eficiente do que construir sua bagagem do zero. Eu via muita resolução de questão no início da minha preparação. Por quê? Porque eu sabia disso. Eu sabia que era melhor eu ver algumas pessoas explicando uma questão do que ver uma aula. Isso é muito proveitoso. Porque é aquilo, quando a pessoa faz uma questão, não é simplesmente o ato de resolver. Não é isso. Você não tem que pensar no que tá ali no quadro, no resultado. O que você tem que entender de uma resolução de questão quando você vê uma aula de resolução de exercício é, cara, como que esse cara tá pensando o que ele tá pensando? Por que ele tá pensando dessa forma? E isso é importante, é você entender como funciona o pensamento para resolver uma questão. Essa é a parte mais importante que nenhum livro te ensina. Ah, por que esse cara tá usando esse teorema? Por que ele tá usando essa ferramenta? Por que ele tá reajustando a equação dessa forma? Por que ele tá indo por esse caminho? Isso é o mais importante. É ter um arcabouço de ferramentas, um arcabouço de pensamento para você lidar com uma questão. Isso nenhum livro vai te ensinar. E aí sim, é melhor você ter alguém para te acompanhar. Por isso que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é sobre você ter um amigo de mais baixo nível. Não é mais baixo nível, mas você tem que ter um amigo para você ensinar. Você tem que ter um amigo para ensinar e você também tem que ser um amigo que aprende com alguém. Então você tem que ser aquele cara que ensina alguém e alguém te ensina, porque aí o ciclo continua, entendeu? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas o que eu quis passar aqui é basicamente isso. Esse é o último ponto e, na minha opinião, é o mais importante. É você ir em aulas ou monitorias de resolução de exercício. Isso é muito importante. Isso é o que faz a diferença. No fim do dia, estudar de forma autodidata não é só sobre passar em provas ou sobre vestibular. É um estilo de vida. E eu adoto ele até hoje. E, na minha opinião, é muito importante isso. Tudo que eu aprendo hoje em dia é por conta própria. Eu não dependo de curso ou de, enfim, qualquer coisa aí. Eu aprendo tudo sozinho. Tudo eu faço na marra. Eu não espero alguém me explicar nem nada disso. E sabe a melhor parte disso? É que isso me dá muita confiança e me faz aprender muito mais rápido e de uma forma que eu sei que eu tô aprendendo, porque eu respeito o meu ritmo. E se você quer ter essa autonomia, você quer aprender de maneira correta, então, cara, comece agora. Comece agora. Você é o único responsável por transformar seu sonho em realidade. E o autodidatismo é o primeiro passo para isso. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal e também deixa aí embaixo nos comentários alguma experiência que você teve com autodidatismo, que eu vou ficar muito feliz de ler os comentários, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e adeus.